Por quase 20 anos, um homem aparentemente comum se tornou o serial killer mais prolífico da história americana. Hoje vamos contar em detalhes a trajetória de Gary Ridgway, o assassino do Green River. Já se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar outros casos reais e perturbadores. Este vídeo contém descrições de crimes reais e detalhes sensíveis. Assista com cautela. Para entender a história do assassino do Green River, precisamos voltar ao início dos anos 80. Seattle e Tacoma, no estado de Washington, eram cidades em transição. A região crescia com a chegada de novas indústrias e empregos, mas o progresso também trouxe desigualdade e marginalização. Nesse cenário, muitas famílias enfrentavam problemas graves: pobreza, desemprego, drogas e violência doméstica. Várias jovens fugiam de casa em busca de liberdade, mas acabavam expostas a perigos muito maiores nas ruas. A Pacific Highway South, uma estrada extensa que cortava a região, tornou-se ponto conhecido de prostituição. Durante a noite, dezenas de mulheres e adolescentes se alinhavam em calçadas e motéis baratos à espera de clientes. O trabalho sexual não era apenas marginalizado, mas também perigoso. Muitas dessas mulheres não tinham documentos, apoio familiar ou qualquer tipo de proteção. Se desaparecessem, dificilmente alguém investigaria com prioridade. Essas condições criaram o cenário perfeito para um predador. Um assassino sabia que ali encontraria vítimas vulneráveis, isoladas, e que suas ausências não seriam notadas imediatamente. Em julho de 1982, o primeiro corpo foi encontrado nas águas do Rio Green. A vítima era uma jovem desaparecida semanas antes. A cena era sombria. O corpo boiava em um local de difícil acesso, entre árvores e galhos. A polícia inicialmente tratou o caso como um crime isolado, mas em poucos dias, novos corpos começaram a aparecer nas proximidades do rio. O padrão era inegável. Mulheres jovens, em geral trabalhadoras sexuais, mortas por estrangulamento. Os investigadores perceberam que estavam diante de algo muito maior. Um assassino em série estava à solta, caçando vítimas nas ruas de Seattle e descartando seus corpos na região do Rio Green. O medo se espalhou rapidamente. Trabalhadoras sexuais começaram a desaparecer em ritmo acelerado. Muitas tinham apenas 14 ou 15 anos. As famílias procuravam desesperadas, mas raramente recebiam boas notícias. Uma das vítimas, por exemplo, havia fugido de casa aos 16 anos. Sem dinheiro, começou a viver na Pacific Highway. Em poucas semanas, desapareceu. Seu corpo foi achado em uma área florestal próxima ao rio, estrangulada com as próprias roupas. Casos assim se repetiam. Jovens pobres, muitas vezes dependentes de drogas, tornaram-se alvos fáceis. O assassino sabia como se aproximar, oferecendo carona ou dinheiro, e as levava em sua caminhonete. A cada novo corpo, a comunidade ficava em choque. Manchetes estampavam frases como "mais uma vítima do Green River". O apelido do assassino já estava consolidado pela imprensa. O medo não se limitava às trabalhadoras sexuais. Famílias inteiras começaram a temer pela segurança de suas filhas. A sensação era de que qualquer jovem poderia desaparecer a qualquer momento. As cenas dos crimes eram perturbadoras. Muitas vezes, os corpos eram deixados em posições bizarras, jogados em barrancos ou escondidos em áreas de mata fechada. Alguns estavam nus, outros parcialmente vestidos. Para entender quem foi o assassino do Green River, é preciso conhecer sua origem. Gary Leon Ridgway nasceu em 18 de fevereiro de 1949, em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos.
Era o segundo de 3 filhos em uma família de classe trabalhadora. O pai de Gary era motorista de ônibus e passava grande parte do tempo fora de casa. Já sua mãe, Mary, era uma figura dominadora, conhecida por ter um temperamento rígido e controlador, que deixava o jovem Ridgway intimidado. Na escola, Gary era um aluno com grandes dificuldades. Ele apresentava notas baixas e parecia incapaz de acompanhar os colegas. Seu QI foi medido em 82, considerado abaixo da média, o que o fazia sentir-se inferiorizado. Além do baixo desempenho acadêmico, Gary sofria de problemas sociais. Era tímido, retraído e tinha dificuldades em se relacionar com os colegas. Muitos relatam que ele era alvo de bullying constante. O relacionamento com a mãe teve um papel marcante em sua formação. Ela o criticava frequentemente, humilhando-o por pequenos erros e o tratando com frieza. Para muitos especialistas, essa relação foi a base de sua hostilidade contra mulheres. Alguns relatos sugerem que Mary tinha comportamentos que deixavam Gary confuso e envergonhado, até em situações íntimas. Essa mistura de repressão, medo e estímulo sexual distorcido moldou grande parte de sua mente. Aos 16 anos, Gary cometeu seu primeiro ato violento grave. Ele atraiu um garoto de apenas 6 anos para uma área isolada e o esfaqueou. O menino sobreviveu milagrosamente, mas ficou com sequelas permanentes. Na juventude, Ridgway serviu por um breve período na Marinha. Lá, contraiu doenças sexualmente transmissíveis, resultado de relações frequentes com prostitutas durante viagens ao exterior. Essa experiência reforçou ainda mais sua fixação. Após deixar a Marinha, Gary conseguiu emprego como pintor automotivo. Era dedicado e raramente faltava. Colegas o descreviam como calado, cumpridor de tarefas e aparentemente sem problemas. Mas a vida pessoal de Gary era turbulenta. Ele se casou 3 vezes e todos os casamentos terminaram em divórcio. Seus relacionamentos eram marcados por ciúmes extremos, comportamentos controladores e infidelidades constantes. As ex-esposas relataram que Gary tinha uma obsessão sexual intensa, chegando a exigir relações várias vezes ao dia. Ao mesmo tempo, mantinha encontros frequentes com prostitutas, mesmo durante os casamentos. Apesar disso, ele conseguia manter uma fachada de normalidade. Para vizinhos e conhecidos, Ridgway era apenas mais um homem comum, trabalhador e de vida simples. Ninguém imaginava o que acontecia longe dos olhos da comunidade. Gary tinha também uma forte ligação com a religião. Frequentava igrejas batistas e até participava ativamente de leituras da Bíblia. Algumas pessoas lembram que ele pregava contra o pecado, enquanto à noite caçava prostitutas. Esse contraste entre sua vida pública e privada é um dos elementos mais intrigantes de sua personalidade. Durante o dia, se apresentava como vizinho amigável e religioso. Durante a noite, se tornava um predador frio. Esse comportamento duplo é comum entre serial killers, mas no caso de Ridgway foi levado ao extremo. Ele se tornou mestre em parecer invisível, escondendo sua verdadeira face por quase 2 décadas. O modo como Gary Ridgway caçava suas vítimas era ao mesmo tempo simples e eficiente. Ele se aproveitava da vulnerabilidade de prostitutas e adolescentes em fuga, oferecendo carona e dinheiro em troca de programas. Muitas dessas mulheres estavam em situação de rua, sem apoio familiar. Para elas, entrar em um carro e negociar alguns dólares era parte da rotina. Elas não imaginavam que estavam diante de um predador mortal. Ridgway dirigia uma caminhonete, veículo espaçoso e discreto, ideal para atrair vítimas. Ele geralmente abordava em áreas movimentadas e depois seguia para locais isolados na periferia da cidade. Após o contato sexual, Ridgway estrangulava suas vítimas.
Às vezes, usava as próprias mãos, outras vezes improvisava cordas ou cintos. Ele mesmo disse que preferia estrangular, porque assim podia sentir o momento exato da morte. Esse detalhe mostra sua frieza. Para ele, não se tratava apenas de matar. Havia prazer em exercer total controle sobre a vida da vítima, prolongando o sofrimento até o último suspiro. A escolha de prostitutas como alvo não era aleatória. Ridgway acreditava que a polícia não daria atenção ao desaparecimento delas. Estima-se que, no total, mais de 40.000 dicas foram investigadas ao longo das 2 décadas. Centenas de suspeitos foram interrogados, mas nenhum se encaixava com todas as evidências. Um dos momentos mais curiosos da investigação foi a colaboração de Ted Bundy, já condenado à morte. Da prisão, Bundy escreveu cartas oferecendo sua ajuda como consultor. Bundy sugeriu que o assassino voltava aos locais dos crimes para reviver o momento e praticar necrofilia. Essa teoria acabou se confirmando anos mais tarde, quando Ridgway confessou. No fim dos anos 90, a ciência forense viveu uma revolução. O exame de DNA passou a ser usado em tribunais, com resultados muito mais precisos do que impressões digitais ou testemunhos. Casos antigos começaram a ser reabertos em todo o país. Investigadores perceberam que poderiam usar as amostras guardadas para buscar ligações que antes eram invisíveis. A força-tarefa do Green River retomou caixas de provas arquivadas. Entre elas, a saliva de Ridgway e amostras biológicas colhidas nos corpos das vítimas. O processo foi demorado, mas os resultados foram claros. O DNA de Ridgway correspondia ao de pelo menos 4 mulheres assassinadas. Era a peça que faltava para incriminá-lo. A revelação foi devastadora. Depois de quase 20 anos, finalmente havia provas científicas de que Gary Ridgway era o assassino do Green River. Em novembro de 2001, policiais cercaram Ridgway quando ele saía do trabalho em uma fábrica de caminhões. Ele foi algemado diante de colegas, que ficaram em choque. A prisão foi manchete em todo o país. A notícia de que o maior serial killer da história americana tinha sido capturado finalmente dava um alívio para a prisão de Ridgway foi um divisor de águas. Mostrou que nenhum criminoso pode escapar para sempre e que até os maiores mistérios podem ser resolvidos quando a ciência evolui. Um homem aparentemente comum enganou a todos, colegas de trabalho, vizinhos e até a própria polícia. O monstro estava escondido atrás de um rosto banal. A história de Ridgway é um lembrete sombrio de que a maldade pode se disfarçar de normalidade e de que a vulnerabilidade social torna algumas vidas alvos mais fáceis da violência. E você acredita que se a tecnologia de DNA tivesse existido nos anos 80, dezenas de vidas poderiam ter sido salvas? Quero saber sua opinião nos comentários. Se esse vídeo te impressionou, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você vai encontrar mais histórias reais, investigações complexas e os bastidores dos maiores crimes do mundo. No próximo episódio, vamos falar sobre outro assassino que marcou a história, o temido BTK, que desafiou a polícia por décadas.